Salve rapaziada, beleza? Juninho Brejão aqui pra mais um vídeo. Pô, tava de férias aí, tava um pouquinho sumido. Agora vai voltar tudo normal. Trouxe o fone novo aí pra quem tava reclamando. Mano, depois desse fone aqui, não vou trocar mais, não dá. Já gastei muito com fone. Espero que resolvam, que fique uma qualidade melhor pra vocês aí. E esse vídeo vai ser o primeiro de muitos. Na verdade, já soltei um vídeo agora, quem não viu lá, com o Getu e com o PH. Saiu como collab da decklist, o que a gente acha de previsão da decklist, tá? Vou soltar um vídeo depois aqui, também falando sobre. E vamos lá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer aos patrocinadores, Mapcards e Pro Player. Se você quiser um shield bom, com preço, qualidade, procura Pro Player, beleza? Você vai encontrar em várias lojas aí do Brasil. E rapaziada, e a gente já começa e perto de um regional que já vai ter agora, dia 11, nesse final de semana em São Paulo. Eu acho que é pela Epic Games vai estar fazendo esse final de semana em São Paulo. Então eu vou estar comparecendo lá. Pô, se você for de São Paulo, região, tente ir lá também, o regional é bem legal de ir, tá bom? Então, já chegamos agora, primeiro vídeo, perto do regional, então vai ser com conteúdo bom aí pra você ir preparado bem pra esse regional e topar lá, beleza? Rapaziada, de dezembro pra cá, teve poucas mudanças assim, mas uma grande mudança que lançou dois decks novos, né? O Enecraft, deixa eu ver como que fala, né? O Enneacraft e o Kelly Turner lá. Os dois decks lançaram agora, então eu vou comentar um pouco deles já falando para você como você pode se preparar para esse regional, tá? Eu coloquei aqui os decks um pouco assim mais relevante e o que você precisa saber um pouquinho. Então vamos começar do Malice. Malice sim é um deck que seu deck tem que estar preparado para ganhar contra. Eu já coloquei até aqui meio que em ordem e vou falar sobre, que é o que? O Malice ele é um deck. Ele continua com uma resiliência boa, ele tem um problema de consistência, mas a resiliência dele é muito alta. Ele é um deck muito forte, muito quebrado. Espero que nessa lista próxima agora tome mais alguma coisa. Pô, não dá pra ficar tendo que ficar botando lança no side pra um deck tão antigo assim, tá? E é um deck que você tem que respeitar. Um deck, seu deck ele tem que ter uma match ou um jeito de você conseguir ganhar. Porque provavelmente você pode acabar enfrentando o Malice nesse torneio, tá? É, Também agora falar do Yumi. Cara, 100% você tem que estar preparado para jogar contra o Yumi. É um deck que você tem que saber o que faz. Hoje o Yumi, basicamente, as variações você também tem que saber jogar contra. É o Yumi Puro, Yumi Sofaccord e o Yumi Mitsu. Sem dúvida, o Yumi Mitsu é o mais popular. Você vai acabar enfrentando nesse torneio, nesse regional. Então, se prepare com também esse deck, tá? Assim como o Mitsurugi, você pode acabar vendo ele no Yumi, você pode acabar vendo ele puro também. É, eu coloquei até aqui o Orkut. O Orkut lá fora tá um pouco popular, tá? O Orkut Mitsurugi é forte, não é um deck tão fraco assim, é um deck que você tem que respeitar, você tem que entender o lugar certo de você das interações. Mas eu não acho que aqui vai ser tão popular, tá? Agora falando do Canine, o Canine sim, ele é um deck que você precisa estar preparado para ganhar e jogar contra. Principalmente com as suas variantes. É difícil você ver puro, mas você vai acabar vendo com o Vanquish Soul, tá? Eu acho que hoje ficou mais popular do que Criston. Eu nem coloquei Criston aqui. Eu acho que você precisa estar mais preparado para ganhar de Vanquish Canine com Vanquish do que Criston com as outras variantes, tá? E agora, pra mim, eu acho que sem dúvida um dos melhores decks hoje, disparado aqui, é o Dracoteio. O Dracoteio Canine, Dracoteio Puro, Dracoteio Magistus é um deck forte, é um deck que tem um second bom, então você precisa ter combinações tanto no seu main deck ou no seu side para você conseguir ganhar de Dracoteio, senão você não consegue ganhar. Pô, é desesperador, você começa a jogar, toma um Foalos e depois toma uma Faimena e ele já seta as spell. Cara, é outro deck que eu espero aí que a Banish coma solta nele, tá? É, então sim, você precisa estar ligado.
Já vou adiantar, tá? Eu acho que esses aqui são os decks principais do regional que você precisa estar preparado para ganhar desses decks, tá? Aqui são alguns outros decks que eu coloquei também, assim como o outro que eu já tirei, o Orkut, que você precisa saber como que funciona, como que é o deck. Por exemplo, o Minecraft aqui é um deck, por exemplo, eu não conheço tão bem, mas eu sei que, pô, ele basicamente faz o FTKzinho lá, ele baixa o monstro que você não pode dar especial summon, dependendo do deck você só perdeu. Aí mesmo você não faz nada, você só perdeu. Então você precisa pelo menos entender, porque caso você acabe pegando um deck desse, você entender qual que é a mecânica do deck. E ele é uma mecânica totalmente diferente dos outros. Ele é uma mecânica que você revela e seta um da mão. Aí quando você ativa um efeito de monstro, ou um efeito que inclui um efeito de summon, ele revela, tem outros efeitos. Então tem um que nega, tem um que bane, tem um que evita destruição, tem um que popa. Então, e eles fazem isso colocando esse outro monstro que você não pode dar especial summon. É, então, assim, eu não acho que é um deck. Cara, é um deck tipo assim, nossa, vai ser tier zero bom pra caramba, mas é um deck que você precisa estar ligado como funciona. Assim como o Blue Eyes. O Blue Eyes, por mais que ele deu uma desaparecida do meta, por provavelmente só ter mudado o formato e não tomou nada, ele continua um deck ainda que você pode acabar enfrentando. Bastante pessoas gostam do deck, não é um deck ruim, é um deck totalmente competente. Sim, ele tem os seus problemas, mas ele tem as suas vantagens. Ele não toma tanto esse draw, que tá popular, não toma tanto esse full alus, assim, tem maneiras de você conseguir driblar isso daí, dependendo da sua mão, etc. Então ele tem um deck com algumas vantagens que pessoas escolhem esse deck e você precisa saber também contornar e jogar contra esse deck, tá? Pô, eu enfrentei dois boys nos últimos CS, eu perdi. É um deck que, por mais que pareça, nossa, que deck fraco pra caramba, não é, um deck competente, muito competente, tá? E, pô, é o Blue Eyes, muitas pessoas gostam, então tende a ter alguns players jogando sim, tá? Como eu falei, eu acho que o seu deck tem que estar preparado para ganhar disso e ao mesmo tempo você tem que estar ligado nesses outros que eu tô comentando, tá? O Killer Turn é um deck novo, assim como o Craft lá, mas assim como o Craft, eu acho que ele ainda não tem, tipo assim, pô, você baixou o bicho com pote especial, você ganhou o jogo, ele não tem tanto assim um instant win, mas ele é um deck legal, forte, mas eu ainda ele bem abaixo dos outros, tá? Ele é bem abaixo dos outros, então eu acho que você tem que pelo menos entender o deck. Você quando você está indo para um torneio assim, você tem que entender como que o deck funciona para você se enfrentar, saber como você vai dar suas anti-traps. Mas ele é um deck que, por exemplo, eu vou para um torneio, eu tenho a opção de jogar com outros decks e tenho Killer Turn, não vou jogar de Killer Turn, tá? Ele é um deck muito mais fraco do que os outros e eu acho ele mesmo com a banlist possa baixar o teto desses outros, ele não vai ser uma boa opção, tá? Mas por ele ser um deck novo que lançou agora, passou dezembro, já estamos em janeiro, primeiro regional, legal ter dois regionais por temporada. E a pessoa pode ter comprado deck, pode acabar indo jogar com deck, então é bom você ler as cartas para você entender. O Luna Light, pô, sem dúvida esse eu acho que é um deck que você é difícil você conseguir se preparar contra o Luna Light, mas você precisa também tá ligado como você jogar contra o Luna Light. Eu acho que, por exemplo, a Lancia do Malice acaba ajudando contra a Luna Light, o Purulha do Canine não é tão bom assim, mas o Draw ajuda também. Por exemplo, se você só der o Draw, uma Gold Léo sozinha faz a fusão, que é um instant win. Então, cara, eu acho esse deck totalmente problemático. Ter uma fusão que é instant win. Então, é um deck que eu sempre escolho as minhas techs. Ainda mais depois do SS Peru, que eu perdi para dois seguidos, foi o que me te deixou fora. Eu sempre escolho minhas techs baseado, pô, esse aqui será que também pega um pouco do Luna Light? Eu não deixo totalmente esse deck descoberto, porque é um deck que se você tomar a torre, você perdeu o jogo, tá? Basicamente é isso. Mas é um deck que você tem que estar esperto ali. E é um deck que eu acho que as anti-traps que você pode encaixar para eles, pode acabar pegando pro Luna Light também, tá? E White Forest é um deck que, pô, eu acho que não é nem perto desses outros,
mas é um deck que pessoas aqui de São Paulo gosta, bons jogadores jogam com esse deck, então você pode acabar enfrentando. Então é bom você ler, entender, saber, porque tudo isso vai te ajudar no torneio. Você já saber contra o que você está jogando, para você interagir, para você não perder tanto tempo lendo ali também, tá? Então eu acho que se você pô, pegar esses decks aqui, dar uma lida em cada um, umas cartas para você entender mais ou menos, ver um replayzinho ali, você vai estar um pouco melhor para você jogar contra, entendeu? Principalmente esses aqui, tá? Esse aqui é disparado, você tem que entender tudo de cabo a rabo. Os outros você tem que entender também, porque você tem uma grande chance de pegar. Mas dentro do top 8 eu acho que vai ser muito isso daqui que vai acabar sendo, tá? É, principalmente nessa ordem aqui, tá? Acho que o Malice e o Dracoteio, os dois disparados ali pra mim um pouco mais forte, tá? Do que os outros. Mas é isso daqui. Rapaziada, foi isso o vídeo de hoje. Vou soltar vários vídeos aí. E deixa o seu like, compartilhe, tamo de volta aí.